pessoa assim tão focada no marketing digital, né? Mas está naquele momento da gente avisar a galera, tá bom? Então pega seu celularzinho aí e, atiça aí os convites para os seus colegas, seus familiares, seus amigos. Fala, olha, vai começar a palavra, né? Entra aí. E se tem alguém, da sua equipe, da sua célula, do seu grupo que não chegou, liga para ele, fala, e aí, o que está esperando para chegar? O que está faltando aí, Sabadão à tarde, dia de celebrar o Senhor, Sabadão já à noite, Chega para cá, estamos te esperando, E tal. Então, é o momento de você mandar o link, está lá no YouTube, Imel Cuiabá, entra lá, manda o link para o pessoal. Nós estamos falando isso por quê, irmãos? Porque nós queremos edificar, o maior número de pessoas, queremos edificar o maior número de vidas. Amém? Amém, amados? Você pode dizer amém? Isso é poderoso. Por que é poderoso? Porque às vezes a palavra do Senhor diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. É ou não é? Às vezes as coisas das trevas, eles divulgam muito mais. As coisas das trevas vai muito mais longe do que as coisas da luz. Então nós precisamos ser mais prudentes. Amém? Vamos fazer as coisas da luz chegar mais longe. Vamos fazer as coisas da obra de Deus, da graça de Deus, chegar mais longe. Então, encoraje as pessoas a participarem, a estarem conosco, presentes, na nossa reunião presencial, aqueles que podem chegar, e online para aqueles que não podem chegar. Glórias a Deus. Aleluias. Estamos estreando coisas novas, Hoje eu estou experimentando um tal do microfone auricular. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com uma mão que vai sobrar? Porque era a mão que segurava o microfone e já gesticulava muito com uma, Agora imagina com as duas, Vou lutar com Kung Fu aqui, karatê, vai ser um negócio de doido. Mas eu estava pensando também, eu posso fazer coraçãozinho, com você, Posso fazer oraçãozinha, então, posso segurar meu iPad se eu ficar meio desconfortável, queridos, que bom. É gostoso compartilhar essas coisas com você, tá? É muito bom a gente poder estar experimentando, de tempo novo, de coisas novas nas nossas vidas. Eu vou precisar de uma água aqui, se alguém puder ver, por favor. Eu agradeço, Obrigado. Os irmãos aí que estão sempre prontos para servir, Obrigado, querido, por você me ajudar com isso. Então, nós compartilharmos essas coisas que estão acontecendo, E eu quero te agradecer por você que tem ofertado, você que tem entregado para a obra de Deus, porque é com isso que a gente tem conseguido levar essa palavra mais longe, levar essa palavra com mais impacto a mais pessoas e também com melhor qualidade, com melhor qualidade. Também estamos aqui no nosso prédio, talvez você não vai conseguir ver, mas aqui no fundo nós estamos fazendo toda uma estruturação para nós termos um berçário, Eu percebi que Deus tem sido bom e nesse tempo, nós temos tido muitos bebês chegando, Muitos bebês chegando. Isso é muito precioso. Isso mostra uma igreja jovem, Uma igreja de casais jovens, uma igreja que está alcançando também, nossos casais jovens, essas pessoas tão queridas que estão gerando filhos. Então nós precisamos organizar nosso berçário. Nós temos muitas crianças chegando para a glória do Senhor Jesus, Está ali, Lucilei sorrindo, Ela gostou do negócio do casal jovem, Então, é mais uma criança que estará chegando daqui a alguns meses. Então, nós estamos organizando aniversário, nós estamos organizando uma copa, Nós estamos organizando várias coisas, melhorando nossa jardinagem, replantando as árvores. Nós precisamos fazer uma pintura externa, uma placa nova. Nós estamos muito motivados, irmãos, nesse ano que está terminando, esse ano que vai entrar a fazer coisas novas. Você pode crer e dizer amém? Amém? Nós vamos concluir esse prédio, vamos começar a conclusão desse prédio. E se Deus quiser, logo nós vamos fazer uma conferência sem ficar aí, contando pulseirinha para ver quem vai participar, mas uma conferência onde todos das nossas igrejas serão convidados a participarem. Amém, queridos? Então nós estamos muito encorajados. Esse é um tempo que Deus está preparando para nós. Eu quero dizer para você
Esse é um tempo que o Senhor está nos dando também para nós semearmos abundantemente, porque Ele nos dará grandes, fantásticas, poderosas, extraordinárias colheitas nesses próximos anos. Amém? Você tem um coração para semear? Você tem um coração para semear? Pois pode lançar a semente. Lance a semente e o Senhor vai te abençoar muito. Nossa conferência, ela tem 3 propósitos acontecendo ao mesmo tempo. O primeiro deles é nós concluirmos esse período do jejum de 21 dias nos braços do Pai. Foi algo assim, para mim, tem sido, amanhã nós vamos terminar esse período do nosso jejum, consagrando ao Senhor e entregando ao Senhor nosso jejum no nosso culto de amanhã, mas eu tenho sido muito abençoado. Então essa conferência é para fecharmos estes 21 dias nos braços do Pai. Mas ela também é uma conferência de aniversário. Nós estamos celebrando este ano 27 anos, de caminhada como igreja, como Imel Cuiabá, de igreja organizada. Então isso também é um motivo. Mas também nós entendemos de falar e compartilhar sobre avivamento. Então a conferência envolvida nesse tema de avivamento. É interessante porque eu estava pesquisando, sobre essa questão de avivamento. O que é avivamento? Por que existe avivamento? De onde vem essa palavra? Então existe o entendimento mais comum da palavra avivamento, é esses movimentos que aconteceram na história da igreja, chamados movimentos de avivamentos. Normalmente, por detrás deles tinham alguns chamados avivalistas, que eram aquelas pessoas que foram movidas pelo Senhor para causar este avivamento. John Wesley, por exemplo, na Inglaterra, de onde surge inclusive o metodismo, ele foi um desses avivalistas. Tem como colocar um pouquinho de retorno aqui, campeão? Vê lá se você consegue. Obrigado. Ele foi um desses grandes avivalistas, que através da sua vida, e através da pregação do Evangelho, e através do que Deus fez nele, aconteceu um grande mover de Deus, começando na Inglaterra, e tomou-se todo o planeta através desse mover. E é um mover que começou lá no início do século XVIII, 1740, 1750, por ali. E nós já estamos chegando, em 2021, passando para 2022. Nós estamos falando de um mover de Deus que já tem praticamente 2 séculos e meio que ele vem repercutindo. Olha que avivamento poderoso, você pode dizer glória a Deus? Nós tivemos outros avivamentos que nasceram por ali, com Whitefield. Depois nós tivemos outros avivamentos de evangelismo, como esse movimento todo de Billy Graham, com um enorme número de pessoas convertidas. Nós tivemos outros avivamentos que nós chamamos de avivamento, por exemplo, de cura. Houve um grande movimento de cura. Recentemente, muitas igrejas no Brasil nasceram disso, da cura, Eram missionários, pastores que tinham uma mensagem muito poderosa na área de cura. E eu fiquei orando e falei, Senhor, nós estamos falando de avivamento, que avivamento que nós estamos falando? E é interessante que em todos esses avivamentos, eu estava ouvindo um especialista falando sobre isso, ele estava dizendo o seguinte, que em todos esses avivamentos há um entendimento de que Deus quis que aquilo acontecesse. Estão entendendo, sim ou não? Deus quis que aquilo acontecesse. E aí algo veio profundamente ao meu coração. O que veio profundamente ao meu coração? A pergunta: será que Deus não quer mais avivamento? Será que Deus não deseja um mover dele na igreja atual? Eu acho que essa resposta é redundante, sim ou não? Essa é uma resposta óbvia, porque Deus, ele está exatamente para agir. Ele está exatamente para mover no meio do povo. Foi Ele quem nos criou. Você pode dizer glória a Deus? Foi Ele quem nos fez. Foi Ele quem levantou a igreja. Ian, pode virar esse retorno para mim, por favor? Obrigado. Aleluias. Aleluias, que não dê microfonia. Aleluias, obrigado, E esse outro aqui também. Obrigado. Manter a voz. Então, eu fiquei pensando, foi o Senhor quem nos fez. Foi o Senhor quem nos criou. Foi Deus o Pai quem enviou seu Filho Jesus. Entregou com amor, entregou de maneira sacrificial,
entregou o seu filho de maneira total, um amor incondicional, um amor imensurável, que não dá para se medir. E eu fiquei pensando, se Deus que fez isso, Ele não deseja salvar, Ele não deseja transformar, Ele não deseja mover no nosso tempo hoje? E a resposta me pareceu muito óbvia: sim, Deus deseja mover. Deus deseja trazer profundo avivamento no nosso meio. Deus quer fazer isso. Você crê nisso? Eu creio piamente nisso, que Deus deseja fazer algo tremendo, poderoso, algo extraordinário nesses dias. Mas é interessante que em todos esses avivamentos aconteceram, por quê? Porque alguém, uma pessoa ou um grupo de pessoas resolveram responder ao desejo do coração de Deus. Estão me entendendo, sim ou não? Resolveram responder, resolveram se entregar, resolveram se deixar ser tomados. Essas pessoas, elas se ofertaram a Deus. Essas pessoas, elas vieram diante de Deus, se uniram ao coração de Deus, né, e falaram com Deus: eu estou aqui para que o Senhor me use, eu estou aqui para que o Senhor faça. É conhecida a história de Billy Graham, né, quando ele esteve na Inglaterra, e que ele foi na casa de um desses avivalistas, e ele chegou lá, e ele não conseguiu sair. Quando o grupo saiu, era uma excursão de jovens, e acharam ele de joelho, não é? Diante daquele local que o avivalista anterior de anos passados estava lá. E ele falou, né, que ele não queria sair de lá. E qual que foi o pedido dele? Faz de novo, Senhor. Nós ouvimos isso aqui durante o louvor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Mas não é fazer de novo só o avivamento de conversões que nós vivemos nessa nação. Nós vivemos um avivamento de conversões sem precedentes na história do Brasil. Concorda comigo, sim ou não? Nosso crescimento dos evangélicos no Brasil foi estratosférico nas últimas 2, 3 décadas. Mas é um crescimento maravilhoso. Eu louvo a Deus por esse crescimento. Mas mais do que conversão, o Senhor precisa nos dar um avivamento, né, de paixão. O Senhor precisa nos dar um avivamento de santidade. O Senhor precisa nos dar um avivamento, né, de entrega total. O Senhor precisa nos dar um avivamento, né, para que a gente não tenha mais medo, né, medo de se entregar, medo da morte, né, que a gente não vive mais nessa ansiedade louca, né? O que eu vou comer, o que eu vou ter, né? Que a gente fica se poupando, a gente fica o tempo todo se preservando por causa do medo. Eu estou orando para que o Senhor comece e continue fazendo isso na minha vida, e que Ele faça isso nas nossas vidas como igreja. E hoje nós estamos no 20º dia do nosso jejum, capítulo 20 do Evangelho de João. E ao ler o capítulo 20, eu encontrei essa personagem maravilhosa, essa mulher que teve um encontro com Jesus, que foi fulminante, não é, que é Maria Madalena. Então abra sua Bíblia, eu estou na versão Nova Almeida atualizada, para os nossos irmãos, se puderem projetar. Se você não tiver essa versão, tem, amém. Se não tiver, não precisa projetar. Então, capítulo 20, a partir do verso 1, eu quero ler um pouco sobre Maria Madalena. E eu quero falar de algo que é o tipo de combustível para o avivamento. Um combustível para o avivamento chama-se paixão. Paixão por Deus, paixão por sua palavra, paixão por almas perdidas e paixão pela igreja. Grava isso: paixão por Deus, paixão por Deus, paixão pela palavra de Deus, paixão por almas, por vidas e paixão pela igreja. Essas 4 coisas, elas precisam se encontrar. Essas 4 coisas, elas precisam andar juntas, nessa ordem. Primeiro, paixão por Deus. Primeiro, paixão por Deus. Não adianta você ter paixão por almas, se você não tiver paixão por Deus. Não é? Não vai ter frutos que se sustente, não vai ter frutos que permaneça, porque nós fazemos discípulos, porque nós somos discípulos do Senhor Deus, nós somos discípulos do Senhor Jesus. Então nós precisamos ter paixão por Deus. Essa paixão por Deus alimenta a nossa paixão pelas almas, né? E a nossa paixão pelas almas nos leva a aprofundarmos na palavra, vivermos a palavra e ministrarmos a palavra, porque é a palavra que cura, é a palavra que transforma, e tudo isso num ambiente que o Senhor chama de igreja.
o Senhor fez e Ele deu para nós esse ambiente, o ambiente da igreja. Capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo. O outro discípulo aqui é João, o discípulo amado, a quem Jesus amava. Alebaxai. E disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E baixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, lembra dele? O afoito, o desejoso. Seguindo, chegou e entrou, pulou para dentro. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, diga comigo, Maria. De novo, Maria. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo. O que ela fazia, queridos? Permanecia, ela não moveu, ela não saiu dali, não é? Olha só, os discípulos foram para casa, os discípulos voltaram para suas vidas. Maria não se moveu, ela permanecia junto à entrada do túmulo chorando, e enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e ela viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados, não é? E viu 2 anjos vestidos de branco sentados, onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Fala para mim, aonde ele está? Diga para mim. Jesus disse: Maria. Interessante que lá em cima ele falou mulher, mas aqui ele chama ela pelo nome, ele personifica a fala dele, e ele fala Maria, e ela voltando lhe disse em hebraico Raboni, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Maria Madalena, ela aponta para um tipo de pessoa que Jesus está procurando, um tipo de gente que Jesus deseja se apresentar a ele. Por quê? Porque Maria Madalena foi a primeira pessoa que Jesus se apresentou após a sua ressurreição. Estão comigo, sim ou não? Jesus poderia se apresentar a Pedro? Sim ou não? Afinal, ele chegou lá na frente. Ele poderia chegar, até porque Pedro estava vivendo aquele profundo momento de angústia, que ele tinha negado o Senhor. Mas Jesus estava mais desejoso de aparecer a Maria Madalena. Ele poderia aparecer aos discípulos no caminho de Emaús. Lembram deles? Em dúvidas, questionando, entristecidos por tudo que tinha acontecido. Mas ele estava ainda mais ansioso para aparecer a Maria Madalena. Ele estava com vontade de aparecer a João, o discípulo amado, aquele que recostava, sim ou não?
Ele estava com vontade, mas mais ainda ele tinha desejo de aparecer a Maria Madalena. Ele queria aparecer a Tomé por causa da sua incredulidade, mas ele queria muito mais aparecer a Maria Madalena. Havia um desejo no coração de Deus, no coração de Jesus, a terceira pessoa da Trindade, que é Deus, né? Havia um desejo de ele se revelar a Maria Madalena. O Senhor apareceu a todos esses discípulos depois, porque ele apareceu primeiro a Maria Madalena. E por que o Senhor apareceu primeiro a ela? Porque nós cremos que Maria Madalena é um tipo de gente apaixonada pelo Senhor e que busca um avivamento para a sua vida. Que busca um avivamento para a sua vida. Então eu quero te dizer aqui, meu querido, minha querida, esqueça um pouco esse negócio de um avivamento para a igreja inteira. Esqueça um pouco desse negócio de um avivamento, né, para todas as igrejas da sua cidade ou do Brasil, ok? Vamos pensar só num avivamento que começa em mim, que eu seja o avivamento. Estão me entendendo? Que eu seja o avivamento, que esse avivamento nasça em mim, a partir de mim, que eu encarne o avivamento, né? E eu vou te dizer, se Deus por sua graça fizer com que você e eu encarnemos esse avivamento, pode ter certeza, tudo vai mudar. Vai mudar na sua casa, vai mudar na sua família, vai mudar no seu casamento, vai mudar no seu trabalho, vai mudar na sua empresa, vai mudar na sua escola, vai mudar no seu bairro, vai mudar na sua cidade, vai mudar na sua igreja, vai mudar na sua cidade, no seu país, e você poderá atingir o mundo inteiro, porque vai começar com um homem e uma mulher profundamente apaixonados pelo Senhor Jesus. Jesus, ele tem esse desejo de se revelar a quem o busca, esse desejo de aparecer a quem está desejoso dele. Eu falo para vocês porque quando nós começamos esse jejum, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu já citei isso e vou repetir, vou continuar repetindo, repeti hoje na live, é a busca, é uma jornada de busca, é um desejo pelo Senhor. E eu confesso para vocês, porque foi um dos jejuns mais desafiantes para mim, porque eu tive que fazer as 21 palavras. Outros jejuns que eu faço, muitas das palavras são palavras que eu já preguei, são palavras que são temas que eu já tenho relacionamento, são palavras que eu já escrevi, né, e que eu faço uma revisita, eu reorganizo tudo aquilo. Mas esse foi um jejum em que eu tive todos os dias de escrever uma palavra e receber revelação da parte de Deus. Você sabe que eu percebi? Que quanto mais eu buscava, mais o Senhor se revelava. Quanto mais eu parava, quanto mais eu me fechava para buscar a Ele, fechava no sentido de entrar no meu quarto, entrar no meu escritório, né, separar horas e ler, e me dedicar, no meio disso tudo, né, eu tive conferências de 3, 4 dias online, eu tive aula no seminário, estou dando um módulo, segunda e quinta aqui, preparando as aulas, no meio disso tudo, né, fazendo uma série de outras coisas, organizando uma série de outras coisas, no meio disso tudo, fazendo a busca, e à medida que eu fazia a busca, eu percebia um rio de água viva jorrando sobre a minha vida, um rio de água viva. Você que teve, né, digamos assim, né, me deu a honra de me acompanhar nas lives, né, você deve ter percebido o quanto Deus trouxe revelação esses dias. Quanto Deus trouxe revelação, porque essa revelação é simplesmente de um coração que busca. E essa mesma revelação está para você, esse mesmo poder, essa mesma unção, essa mesma graça, essa mesma capacidade de viver o melhor de Deus neste tempo, está para todos nós. Jesus não faz acepção de pessoas, não faz, não é? Maria Madalena era uma mulher que teve 7 demônios, 7 demônios, uma mulher problema, vamos assim dizer, uma mulher com enormes dificuldades, uma vida toda destruída e arrebentada, mas foi para essa mulher que Jesus resolveu aparecer como a primeira pessoa após a sua ressurreição. Estão comigo, sim ou não? Quem chegou primeiro lá no túmulo? Pedro também esteve lá, teve ou não teve? João esteve lá, o discípulo amado, teve ou não esteve? Foram embora para casa, e só quando Maria ficou sozinha, Jesus aparece. Há um mistério aí, há alguma coisa aí. Isso mostra que Jesus tem prazer de se revelar a um coração apaixonado. Diga comigo, eu quero ser, eu desejo ser. Faça de mim, Senhor,
um coração apaixonado. Apaixonado por Ti. Apaixonado pelo Senhor, pela Tua palavra. Apaixonado pelo Teu Espírito. Apaixonado pela Tua revelação. Aleluias! Você pode dar uma salva de palmas para esse Jesus, que pode nos apaixonar e pode nos avivar. Aleluias, 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 aleluias. Senhor, o Senhor está nos ouvindo. Senhor, o Senhor está me ouvindo. O Senhor está ouvindo cada um desses irmãos aqui, Pai. E o Senhor ama atender os pedidos dos Teus filhos. Eu creio, Pai, que o novo tempo está chegando. É um novo tempo de avivamento. Um novo tempo de você viver coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. E alguns sinais, né? Tem muitos sinais, eu não vou conseguir falar de todos eles, porque quando eu tento falar de todos eles, minha esposa já disse que eu atropelo tudo. Então, eu prefiro não falar de muitos, porque senão eu vou te atropelar. Mas eu quero falar de alguns sinais de gente apaixonada, com base em Maria Madalena. Primeira coisa, o apaixonado é o último a partir e o primeiro a chegar. Estão comigo? Maria Madalena foi a última que saiu do Calvário. Foi a última que saiu quando Cristo foi crucificado. Ela ficou lá, mostrando seu amor, mostrando a sua devoção ao Senhor Jesus. E quando ele foi morto e ele foi enterrado, de madrugada, o texto vai dizer, era noite ainda, ninguém nem tinha levantado, aquela irmã já estava lá no sepulcro, a primeira a chegar, a última a sair e a primeira a chegar. Sabe, meus queridos, você pode interpretar isso do jeito que você quiser, mas aqui só está dizendo o seguinte, que a gente que coloca Jesus como prioridade na vida delas. Estão comigo? É gente que coloca Jesus acima de qualquer compromisso, acima de qualquer coisa, acima de qualquer história, acima de qualquer desculpa. Ela simplesmente tinha tudo o que você e eu possivelmente temos. Coisas para cuidar, coisas para fazer, compromissos para cumprir, coisas para honrar, não é? Mas o que ela fez? Ela falou, não, eu tenho algo aqui que é mais precioso na face da terra. Essas pessoas me constrangem, irmãos. Essas pessoas alegram o meu coração. Essas pessoas com certeza alegram o coração do Senhor. Maria Madalena tinha um coração cheio do Senhor, porque ela amava o Senhor profundamente. Pode projetar o verso 13 do capítulo 20, por favor? 13 do 20. Ela amava profundamente o Senhor. Então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Ela tinha um amor que quebrantava seu coração. Ela tinha um amor que fazia com que ela chorasse quando perdeu alguém. Isso é muito comum em crianças. Não sei se você já esteve em locais públicos ou já aconteceu com você, um shopping, um local assim, e de repente seu filho ou a sua filha se perde de você. Ela por um descuido, ela se perde. Qual que é a primeira atitude dessa criança? Qual que é a primeira atitude? Chorar. A primeira atitude dela é chorar. Você pode dizer, essa criança está chorando com medo. Sim, pode ser medo, mas não é medo. Essa criança está chorando porque aquilo que ela ama, aquilo que dá amparo, aquilo que dá segurança, foi embora, desapareceu da vida dela. Isso é Maria Madalena. Aquilo que era o sentido de propósito para a vida dela, que era Jesus, tanto é que ela vai chamá-lo de mestre, né, Rabone, aquele que era a pessoa central na sua vida, agora desapareceu. Quero dizer para você, meu querido, em nome de Jesus, que o Senhor hoje comece a renovar nossa paixão, renovar nosso amor por Jesus, nosso amor por Ele. Eu vou dizer para você, porque quando nós somos renovados no nosso amor por Ele, tudo começa a ser renovado. Estão comigo, sim ou não? Nosso amor pelas vidas começa a ser renovado, porque é esse o amor dele, que é o amor que moveu a Jesus. Nosso amor pela palavra começa a ser renovado, porque ele se revela através da palavra. E o nosso amor pela igreja também é renovado, porque o Senhor se manifesta através da igreja, amém? Olha o que ele preparou para nós nesse final de semana.
Ele preparou na igreja, estão comigo? Pela igreja e para a igreja. A segunda coisa de um coração apaixonado, né? Aquele que ama, ele não tem para onde ir. Pedro e João voltaram à sua vida normal, mas Maria Madalena não conseguia deixar o túmulo. Maria permaneceu na entrada do túmulo chorando. Ela entendeu que a falta, né, daquela presença era algo que não dava simplesmente para ignorar, né, para ignorar e ir embora. Nós temos uma canção que nós cantamos aqui algumas vezes, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Estão comigo, senhor? Não? Quem experimentou do milagre da bênção como Maria Madalena, ela não tem outro lugar para ir. Você tem experimentado dos milagres de Deus na sua vida? O Senhor precisa nos curar de uma coisa chamada memória curta. O Senhor precisa nos curar disso, irmãos. O Senhor precisa nos curar para que nós possamos olhar para trás, olhar para Ele e percebermos quantas coisas Ele já fez para nós. Quantas coisas Deus tem realizado nas nossas vidas, e nós não podemos ir para outros lugares, nós não temos como ir para outras fontes, a não ser a fonte de água viva, que é o Senhor Jesus. Maria Madalena não sabia para onde ir, ela nem tinha como, ela nem tinha ideia de outro lugar para ela estar, a não ser com Jesus, a não ser com aquele que tinha libertado, que tinha curado a sua vida. Você pode dizer amém? Amém. Aleluias, aleluias. O Senhor precisa fazer por nós isto. Eu não tenho para onde ir. A terceira coisa, nada pode cativar a atenção de um coração apaixonado. Enquanto chorava, ela viu 2 anjos sentados onde Jesus estivera. Mas quando Maria viu os anjos, ela não ficou nem surpresa nem assustada. Ela ficou completamente ocupada pensando onde teriam colocado o corpo do Senhor. Nem os anjos puderam cativar a atenção de Maria. Em Mateus 28, 2-4, diz que esses anjos eram fulgurantes como relâmpagos. Não era uma coisa comum, está ali, né? O aspecto dele era como de um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. Não era pessoas comuns, não eram homens comuns, eram anjos fulgurantes, eram de brilho enorme. Maria olhou para aquilo e para ela não significou nada, porque o coração dela estava ligado a Jesus. Havia algo que atraía a Maria, era Jesus. Às vezes nós vemos pequenas coisas cintilando ao nosso redor, pequenas ofertas, pequenos entretenimentos da vida, e nós já viramos nosso rosto para lá, viramos nosso coração para lá, e abandonamos a fonte de água viva que é o Senhor Jesus. Maria, pelo contrário, ela viu coisas poderosas, mas aquilo não tinha sentido para ela, porque o coração dela estava somente no Senhor Jesus. Ela não estava interessada em anjos, sua atenção era somente no Senhor. Alguém pode pensar quão alegre ela ficou por ter anjos falando consigo, mas o coração de Maria era como um coração de uma viúva. Havia apenas uma coisa que ela podia fazer: chorar, até que o Senhor pudesse chegar para satisfazer a sua dor. Você já percebeu em velórios? Quem é que fica até o final? Mira, pode ver um lenço, por favor? Você já viu em velório? Quem é que fica na madrugada quando todo mundo vai embora? Normalmente são as pessoas que mais amam. E se é o cônjuge, então, ela não separa dali de forma nenhuma. Ela fica ali, porque ela tem uma paixão. Obrigado. Ela tem uma paixão por ela. O desejo dela é que aquele morto voltasse à vida. Tal é a falta. Assim é o coração de Maria Madalena. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você deixa de sentir Jesus presente na sua vida, o que você faz? Quando as circunstâncias da vida te afastam, quando o excesso de trabalho te domina e você tem que trabalhar 14, 16 horas por dia, e você não tem tempo nem de respirar, muito menos de orar, de ler a Bíblia, de ouvir um louvor, ou de ter um tempo de devoção ao Senhor, o que você sente? A maioria das pessoas sentem o quê? Culpa, condenação, afastamento.
tristeza. A maior parte das pessoas, quando ficam longe de Jesus, elas carregam esse sentimento. E eu vou dizer para você, esse sentimento só nos afasta mais de Jesus. O que você deveria sentir era saudade. Saudade do meu amado, saudade do meu Senhor, saudade do meu Jesus. Ah, Senhor, me faz voltar de novo, não é? Me faz voltar aos cultos presenciais, porque eu quero estar lá, junto com meus irmãos, aplaudindo, adorando e buscando ao Senhor. Faz, Senhor, voltar às reuniões de oração, para que eu possa aquecer meu coração de volta. Faz, Senhor, faz voltar minha vida devocional, meu desejo de ter um encontro com o Senhor todos os dias, para que meu espírito seja vivificado, e a minha alma seja alimentada com o alimento verdadeiro, o alimento dos céus, não os alimentos dessa terra. Sinta saudade. Maria Madalena era o terceiro dia, era o domingo de algo que tinha acontecido na sexta-feira. Na sexta-feira Jesus tinha desaparecido da vida dela. No domingo ela já estava lá no sepulcro, perguntando, querendo saber, angustiada, chorando por paixão por Jesus. Avivamento começa por isso, meus queridos, quando nós conseguimos, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, no meio de todos esse tumulto, no meio de todas essas coisas que nós vivemos e pressões que nós vivemos, sermos capazes de olhar para o Senhor e ver a Ele e desejá-lo como a coisa mais profunda das nossas vidas. Jesus precisa ser o desejo dos nossos desejos, a vontade das nossas vontades, a obsessão das nossas obsessões e o sonho dos nossos sonhos. Menos do que isso, Ele vai ser trocado por coisas muito rápidas e pequenas nas nossas vidas. Peça para o Senhor fazer isso com você. Ele pode fazer. E eu, como comecei aqui essa palavra dizendo, Ele deseja fazer isso. Isso que é bom. Ele deseja nos fazer queimar novamente de paixão, de amor por Ele. Posso dizer glória a Deus? Aleluias. Levante suas mãos. Comece a dar uns glórias a Deus aí. Diga, Senhor, eu preciso. Vai dizendo, Senhor, eu preciso. Tudo isso é muito, às vezes, muito longe para mim. Vai dizendo para ele, Senhor, talvez isso é muito longe para mim. Mas vai dizendo, eu quero. Quero mais, Senhor. Quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu estou num tempo que eu estou querendo mais. Estou num tempo que eu estou querendo mais. Eu oro para que você queira mais. Se você quiser, o Senhor virá. Ele diz isso. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, toda a paixão, toda a entrega e todo o desejo. A outra coisa que nós encontramos em alguém que tem essa paixão, esse desejo por avivamento, é que ela tem fome pelo Senhor. E às vezes falta de conhecimento não é problema. Jesus havia dito por 4 vezes que ressuscitaria dos mortos. Mas Maria, ela meio que não sabia de nada sobre isso. Ela parecia que ela estava ignorante quanto a essas coisas. É interessante porque ela não tinha uma fé muito inteligente. Olha aqui para mim. Jesus disse o seguinte, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Ele falou isso 4 vezes, os textos estão aqui, as referências, os irmãos mais aplicados que estão anotando. Mateus 16, 21, Mateus 17, 23, Mateus 20, 19 e Mateus 26, 32. São os textos que falam que ele está dizendo que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Maria Madalena era uma dessas discípulas de Jesus. Sabia que tinha discípulas de Jesus? Estou muito feliz nessa conferência que tem 2 mulheres pregando, né? Madali e Mira vão pregar aqui, porque são as discípulas de Jesus. Essas mulheres, ao contrário do que você pensa, elas deixaram tudo e seguiam Jesus. Elas andavam com Jesus igual os discípulos andavam. Maria Madalena era uma dessas. Caminhava com ele, aonde ele ia. Então ela ouviu isso. Mas, olha aqui para mim. Ela ouviu isso. Mas ela esqueceu disso. Por que ela esqueceu? Porque a paixão, o desejo dentro dela era maior. Eu quero dizer para você, você não precisa ter muito conhecimento teológico. Na verdade, você não precisa de nenhum conhecimento teológico.
Você precisa conhecer a Jesus e a palavra dele. Entenderam? Você não precisa de grandes inteligências espirituais ou emocionais. O que você precisa é de um coração apaixonado. Aquele coração apaixonado, né, fez com que o Senhor se voltasse para ela e se revelasse a ela de uma maneira tão profunda e tão pessoal. Eu louvo a Deus por ter sido criado num ambiente de igreja, onde durante muitas décadas era um ambiente que a gente chama um ambiente de pessoas muito leigas, muito simples. Entre elas, minha mãe, minha querida mãe. Minha mãe é o que é catalogado, né, como, qual que é a palavra? Analfabeto funcional, acho que é isso que é a palavra. É a pessoa que ela não teve a oportunidade de ir à escola em nenhuma época da sua vida. Ela aprendeu a ler com a Bíblia. Ela se converteu há 50 anos atrás, e ela passou a manusear uma Bíblia. Ela tinha muita paixão por Deus e pela palavra de Deus. E ela foi aprendendo a catar as letras, e ela aprendeu a ler com a Bíblia. Mas é uma mulher extremamente apaixonada por Jesus. Ela não tem conhecimento teológico. Ela não sabe nem o que é a besta do Apocalipse. Ela não sabe nada dessas coisas. Se você for conversar com ela sobre teologia, conversar com ela sobre escatologia, sobre soteriologia, sobre essas dias todas que tem aí, ela não vai saber nada. Mas se você for orar com ela, é possível que o Espírito Santo vai tomá-la e vai trazer uma palavra profética que vai mudar o rumo da sua história. Entendeu? Porque isso já aconteceu comigo. Às vezes eu vou almoçar lá, e aí eu falo assim, vamos fazer oração para o almoço? Ela fala, vamos fazer. Aí eu falo, então deixa eu orar, porque às vezes eu estou com pressa, então eu já oro, a oração da fome, e já corto ali. Porque se eu pedir para ela orar, acabou o almoço. Entendeu? O Espírito vai chegar, né? Aí tem dia que eu vou lá para isso, para ser ministrado pelo Espírito de Deus através da minha mãe. Uma mulher de uma humildade, uma mulher de uma simplicidade, uma mulher com muitas limitações físicas, até emocionais, mas que é apaixonada pelo Senhor. Apaixonada pelo Senhor. Estão me entendendo? Não é que o conhecimento não seja bom, procure-o. Não é que a palavra não seja boa, é boa. O conhecimento e o saber das coisas de Deus é ótimo. Mas ele, sem vida de Deus, sem o Espírito de Deus, é vaidade, é orgulho, é morte. É pura morte. Cabeção teológico é destruição. Agora, um coração cheio do Espírito de Deus, com um bom conhecimento bíblico, um bom equilíbrio na palavra, isso é poderoso, isso é avivamento. Avivamento. Todos os grandes avivalistas foram homens que conjugaram grande poder de Deus e grande conhecimento, altíssima capacidade de elaborar, de escrever, de sistematizar, de produzir, né, substância, produzir livros, produzir referência para o povo de Deus, mas homens e mulheres cheios de piedade, cheios de temor de Deus, cheios de paixão, que consideravam tudo aquilo como Paulo, considerava aquilo como esterco, né, como adubo simplesmente, não era o principal, era uma espécie de coisa que Jesus usava só para fazer crescer o poder de Deus que estava dentro deles. Estão comigo, sim ou não? Jesus encontra Maria Madalena dessa forma. Meu testemunho é que mais ou menos 10 anos atrás, estava aqui na nosso encontro da equipe pastoral, acho que 7, 8 anos atrás, não me lembro, sou muito ruim de data. E o Senhor falou comigo, para eu entregar para Ele todos o meu conhecimento, todos os meus diplomas, tudo que eu tinha feito. E aquele dia foi um dia tão decisivo para a minha vida. Diante da minha equipe eu entreguei, eu orei, e eu faço questão, né? Às vezes me pedem essa coisa da biografia, né? Eu faço questão de não constar lá, porque eu entreguei. Eu entreguei porque eu quero que o nome de Deus, em alguma obra que eu fizer, é que o nome dele seja glorificado. E se eu
tiver o privilégio de realizar qualquer coisa, a mais do que eu já tenho feito, que seja pelo poder dele e pelo poder do Espírito Santo dele. Não porque eu tenho qualquer capacidade, ou porque eu tenho esse ou aquele dom, ou porque eu fiz esse ou aquele curso, ou porque eu fiz aquilo ou aquilo outro. Eu quero te dizer, meu querido, o Senhor vai te usar, basta você querer e você buscar. É a busca que faz. Eu quero caminhar para o final. Não há dificuldade grande demais para aquele que ama. Não sabemos se Maria Madalena era fraca ou forte, mas era apenas uma mulher. Não obstante, ela disse, no verso 15, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Estão comigo, sim ou não? Diga-me onde o puseste, e eu o levarei. Ela chegou, procurando, e aí ela pensou que era o jardineiro, e ela falou, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Não há nada pesado, não há nada difícil para quem é apaixonado. Aleluias. Muitos conhecem a minha história com Mira, né? E eu me lembro quando eu defini na minha vida que ela seria a minha esposa, a mulher que Deus preparou para toda a minha vida. Eu morava em São Paulo, muito longe da casa dela. Eu pegava 3 conduções para ir lá. Eu não vou repetir essa história, mas sabe, houve uma noite que eu me atrasei na casa dela. E eu peguei o último trem, perdi o último metrô, consequentemente perdi o último ônibus. E eu não tinha mais dinheiro. E eu fiquei na estação Barra Funda, olhando os guardas, fechando a estação. Eu falei, hoje eu vou dormir aqui. Só que os guardas falaram, aqui não pode ficar ninguém. Eu olhei para a rua, era um lugar meio estranho, centrão de São Paulo, meio esquisito. Aí eu vi uns táxis. Eu falei, eu vou de táxi. Conhece a musiquinha? Vou de táxi. Tira fora, esquece, deleta. É só para quebrar um pouco. E eu fui de táxi. Falei, senhor me leva? Levo. Ainda bem que naquele tempo não era pré-pagamento, não era Uber, que você tem que pagar antes. Eu cheguei em casa afiançado em 2 colegas que moravam comigo, que eles teriam dinheiro para pagar o táxi, porque eu não tinha nada. E era um sobrado, e eu subi. Já era tarde, acordei a eles. Falei, preciso de dinheiro, me emprestam dinheiro. Para quê, Maria? Tem que pagar o táxi. Aonde você vem? Ah, venho. De onde você vem? Venho da casa da Mira. Nós não temos dinheiro. Ninguém tinha. Eu lembrei que eu tinha um talão de cheque. Eu escrevi o cheque e desci para o taxista. Naquele tempo, pagar táxi com cheque não existia isso. Eu cheguei para ele e falei assim, olha, o senhor me perdoa, mas o que eu tenho é um cheque. O senhor fica tranquilo que vai ter fundo. E tudo que eu fiz no outro dia foi correr atrás de dinheiro para cobrir a conta do banco. Sabe, quando você ama, quando você está apaixonado, nada é longe, nada é difícil. Casalzada que está aqui, por favor, renova sua paixão pelo seu cônjuge, por favor. Tenho procurado fazer isso com minha querida. Procurado dar a ela as coisas que eu parei de dar. Procurar levá-la nos lugares que ela gosta, cuidar dela, porque assim como eu estou apaixonando de novo por Jesus, eu também estou me apaixonando de novo por ela. E nada vai ser difícil, nada é difícil. Quero terminar dizendo para você, Maria Madalena é chamada Maria de Magdala. Até hoje ela é conhecida em todo mundo por essa paixão, por essa entrega que ela teve pelo Senhor. E ela passou a desfrutar de um nível de comunhão e intimidade que poucas pessoas passaram a desfrutar. Sabe qual é? A intimidade com Jesus ressurreto. Todos, até aquele momento, só tinham intimidade com Jesus, corpo físico. Mas a partir daquele dia, ela passou a ter intimidade com Jesus ressurreto. É a intimidade que você e eu podemos ter hoje. É a intimidade
de o corpo e a presença de Jesus ser espiritual dentro de nós. É uma coisa completamente que não era conhecido, não era comum para as pessoas até aquele tempo. Mas Maria Madalena inaugurou a época da vida no Espírito. E ela abriu um caminho para que você e eu hoje pudéssemos experimentar isso. Eu creio que Deus nos dará um novo tempo depois dessa pandemia. Um novo tempo de muito avivamento, muita salvação, muita cura, muitos milagres, mas também de muita presença saradora, curadora, libertadora e santificadora. Um povo de Deus exclusivo, um povo de Deus zeloso, um povo de Deus que é nação santa, geração eleita, povo de Deus separado para as boas obras que Ele preparou para nós antes da fundação do mundo. Eu creio nisso. E eu sou o primeiro candidato na fila. Sou o primeiro a dizer: Senhor, faz de novo. Como o Senhor fez no passado, faz de novo. Vamos ficar de pé. Vamos ter um momento de oração. Momento de nós buscarmos ao Senhor, nós nos quebrantarmos diante de Deus. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Espírito de Deus, Rei, Espírito do Senhor, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja um pobre e fraco, tudo que tenho é seu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa
tuas mãos aos céus. Vai declarando agora. Vai dizendo para o Senhor. Vai dizendo para Ele: Senhor, eu desejo esse avivamento na minha vida. Eu desejo esse avivamento, Pai, a começar em mim. A começar em mim, quebra corações. A começar em mim, quebra coração. Oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor. Oh Senhor, um novo ciclo, um novo tempo, um tempo da visitação do Teu Espírito, um tempo da visitação da Tua graça, um tempo da visitação do Teu milagre, Senhor. Eu desejo, Pai, eu desejo agora. Comece a falar com o Senhor. Quem sabe o Senhor está falando para você entregar alguma coisa agora. Quem sabe o Senhor está falando para você entregar. Vai dizendo: Senhor, eu entrego, Senhor. Vai falando para Ele o que está te amarrando, o que está te prendendo. Vamos reconhecer, vamos nos arrepender, vamos declarar: Senhor, muda minha vida. Eu quero, Pai, eu quero uma mudança, Senhor. Eu quero uma mudança, Senhor, radical, uma conversão radical na minha vida. Oh Pai, oh Deus, em nome de Jesus eu entrego. Vai falando para Ele, peça para Ele, falando assim: Espírito Santo, me revela o que eu tenho que entregar. Me revela, Pai, me revela, Pai. Ó Senhor, eu entrego, Pai, minhas vontades, eu entrego meus caprichos, eu entrego minhas opiniões, Senhor. Eu entrego, Pai, as minhas verdades, para que as verdades do Teu reino, as verdades do Senhor se tornem vida em mim. Oribalabachai. Eu entrego o meu tempo ao Senhor. Tenho gastado o meu tempo. Vai falando para Ele, como que você tem gastado o seu tempo? Como você tem gastado as preciosas horas que Ele te dá? Oribalabachai manabarabalai. Oh, Senhor, atende as nossas orações. Atende as nossas orações. Aleluias, aleluias, aleluias. Diga comigo assim, repetindo essa oração: Senhor Jesus, eu estou recebendo essa palavra com muita seriedade. Marca a minha vida, marca a minha história. Neste sábado, 6 de novembro de 2021, eu recebo Tua palavra e eu me comprometo, debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu poder, a me entregar completamente e sem reservas para cumprir o Teu propósito na minha vida. Amém. 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 Nós vamos cantar louvor. Os irmãos vão estar aqui com louvor bem baixinho. Nós vamos ter 15 minutos para você tomar água, ir ao banheiro, abraçar o seu irmão, né? E fazer um leve break, uma leve pausa, e a gente já retoma daqui 15 minutos, tá bom? Aleluia.